Bom dia, quarto ano, sou a professora Cláudia, eu tô aqui explicando sua aula de hoje de História. Bom, hoje, a aula de História, nós vamos só fazer um exercício de fixação do conteúdo, tá bom? Nós viemos estudando sobre a mineração e agora eu coloquei aqui uma tabela para que você saiba ler essa tabela, para que você saiba fazer a leitura da tabela e nós já ensinamos, tá bom? Essa tabela aqui é sobre a população da freguesia de Vila Boa. Essa Vila Boa é uma vila que ficava em Goiás, tá? Foi uma das primeiras vilas de lá da mineração. Então, tem a data aqui, que é 1773 a 1804, foi o período que foi feita essa contagem aqui da população, tá bom? Conforme os registros, né, que encontraram. Bom, aqui tem a população é de brancos, pardos e negros, livres e cativos. Livres eram as pessoas que não eram os escravos. E a gente pode observar aqui que os escravos aqui, os negros, né, eles dão um salto muito grande aqui, ó, de 3.347 cativos, de 1773, quando foi em 1782, já estava em 6.000. Por quê? Porque eles devem ter encontrado mais ouro e contrataram mais escravos, tá bom? E aqui tem uma decadência aqui, ó, de 6.272 em 1791, houve um declínio para 2.660 cativos, ou seja, pode ter tido uma decadência no ouro, né? Encontraram pouco ouro, então houve essa decadência aí, está registrada. Essa tabela que eu encontrei, ela é separada por homens e mulheres. Então você vai fazer a leitura com base nos dados mostrados, identifique o assunto. Qual é o assunto apresentado na tabela? Como está dividido? B. Qual tipo de economia era praticada pela população de Vila Boas de Goiás? Né? Nós vimos até no outro mapa, né? Até sobre quando nós falamos sobre os tropeiros, que os tropeiros iam até Goiás, passavam, e até no Mato Grosso, né? Então, e por onde passavam, né? Eles formavam vilas, povoado que depois se tornou vila. E com os achados de Minas, que não foi só em Minas que hoje nós conhecemos como Minas Gerais, mas todo aquele percurso, também foi criado vilas também. E essa Vila Boa de Goiás foi a primeira vila aí dessa região, tá? Segundo os registros. Quais grupos formavam a população desse local, desse lugar? Havia mais pessoas livres ou escravos? Por quê? Em quais anos o número total da população foi maior? Por qual motivo isso ocorreu? Então, são perguntas fáceis de responder, basta você olhar a tabela com os conceitos que nós já demos, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta na plataforma. Bom, para casa eu coloquei um bumerangue. Bumerangue é aquilo que bate e volta, tá bom? É lá de trás. Escreva em algarismo romano os anos que se referem ao título da tabela. Professora Cláudia, eu não lembro mais. Não, aqui, ó, eu fiz essa tabelinha aqui. Os anos da tabela, só para você recordar. 1773 a 1804. Para eu saber qual o século, como é que eu faço o século? Esqueceu? Vamos lembrar. Eu corto os dois últimos números e somo o quê? Mais um. Isso aqui é 17, passou, então o século é 18. Isso aqui é 18, qual é o século? 19. Muito fácil. Lembrei, professora. Que bom. Bom, quais são os séculos indicam essa tabela? Você vai escrever em algarismo romano aqui no número 1. Tá? Esqueci o algarismo romano, professora. Não pode esquecer, porque ao fazer uma leitura de história, você tem que saber ler em algarismo romano os séculos, né? Que geralmente vem séculos e o século é algarismo romano. Então, nessa leitura de história, você vai precisar saber. 3. Essa tabela é um documento da qual os historiadores se baseiam para trabalhar. Todo historiador precisa de um documento. Lembrando, que documento é esse? Oral? Oral a gente sabe que não é. Iconográficos, escritos ou material.
Molinho, respondam qualquer dúvida, estou aqui na plataforma. Obrigada e bom dia.